Bom dia, como estão? Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Finalmente o mês de janeiro acabou, apesar de ter sido um mês exclusivamente para fazer a transição de 2025 para 2026. Estive um bocado ausente aqui do canal durante uma semana e meia, porque escolhi poupar energia cerebral para a minha dissertação. No entanto, tenho lido algumas coisas, não tenho estado parada no âmbito das leituras, ainda bem, porque muito sinceramente não sei o que é que seria da minha cabeça e da minha vida se não tivesse os livros para me desconectar um bocadinho das responsabilidades académicas, embora por causa das responsabilidades académicas eu passo muito do meu tempo a ler também para a dissertação. Enfim, hoje é segunda-feira, está um dia super frio, de céu nublado. Começou agora a chover e acredito que se intensifique. Ontem de madrugada terminei Vínculos Ferozes da Viviane Gornick para o clube de leitura da Tamires Correia, da newsletter Um Passo. Infelizmente, por causa da escrita da dissertação, não consegui participar da conversa, mas foi uma leitura muito interessante por me ter dado uma perspectiva diferente da minha posição dentro das dinâmicas de família e ainda estou a absorver a leitura e de trazer aqui para o canal tudo o que pensei, tudo o que senti com esse livro. Entretanto, ao final do dia, comecei a ler um dos livros que está na minha lista de objetivos para 2026, que é Natureza Urbana, da Joana Bertolo. Não fazia ideia do que era o livro, foi uma recomendação. No entanto, as primeiras páginas fizeram muito lembrar Vínculos Ferozes. Achei curioso como é que são livros de tamanhos muito distintos, de autoras completamente diferentes, pelo menos geograficamente, a abordarem o mesmo tema, que é a relação entre mães e filhas, se bem que tenho a sensação de que neste livro vai muito além do que essa abordagem entre uma relação materna e de filha. Esta semana, ou hoje pelo menos, planeio fazer uma espécie de vlog de leitura e desafiar-me a descobrir quantas páginas é que consigo ler num dia, claro que com tarefas pelo meio ou outras atividades a acontecer. Vamos ter de ir ao supermercado, estamos a ficar sem papel higiênico e também queremos comprar alguma comida, mas por enquanto vou pôr uma musiquinha a tocar na televisão, ler as últimas páginas deste livro, que é super curtinho. Este livro tem cerca de 60 páginas, se tanto. Tem exatamente 60 páginas, é mesmo muito curto. Ontem comecei a ler e li 28 páginas. Ainda não sei muita coisa, sei de forma muito superficial, portanto não vou falar muito do que é que se passa aqui. Quando terminar o livro talvez consiga falar um pouco melhor, sem dar spoiler, porque como é um livro muito curtinho, talvez o ideal seja falar mais das sensações do que propriamente do enredo. Enfim, depois de terminar Natureza Urbana, quero ver se consigo terminar As Margens e a Escrita, o livro escolhido para o clube de leitura da Raquel Dias da Silva, da newsletter Canto da Sereia, que é uma não-ficção literária em que a Helena Ferrante conta-nos um bocado de como é a sua experiência de escrita dentro dos limites que ela implica, muitas vezes limites impostos por outras pessoas, por um conjunto de regras sociais, além das suas referências e de como é que foi todo o seu percurso a desmistificar certas referências na escrita. Depois daquele, não sei bem para onde me virar, mas o foco são estes dois livros, terminar os dois para não ficar uma pendência na minha cabeça e depois logo se vê.
Hoje é terça-feira, são quase 6 da tarde, 5h30 se tanto, e eu bem que queria ter ficado o dia de ontem todo a ler, só que aproveitámos que o tempo deu tréguas para irmos ao supermercado comprar coisinhas para fazermos canja, já que o namorado está doentinho do estômago e não há nada que uma canja não resolva. Entre fazer a canja, comer, tratar de umas quantas questões que muito sinceramente não me lembro quais foram. E isto tudo foi de ontem para hoje. Eu sei que uma das questões foi tratar das unhas, portanto, cortá-las, limá-las, trocar a cor. Não consegui ler durante o dia, mas terminei o livro durante a noite. Terminei Natureza Urbana, de Joana Bertolo. É um livro muito aconchegante, sabem? Apesar do tema que a Joana nos traz nesta história. Portanto, neste conto acompanhamos uma mulher que se vai descobrindo após a morte da mãe e através da leitura de livros e de exploração pela cidade, e que acaba, movida pela compaixão, a cometer um ato que tem consequências bastante grandes na vida dela. Eu não vou entregar muito porque o livro é extremamente pequeno, são 60 páginas que se leem numa tarde ou menos, mas quero deixar apontado que gostei bastante da escrita da Joana, gostei muito da forma como ela construiu esta personagem em tão poucas páginas, levando a que nós nos conectássemos com ela e com a sua história, as suas dificuldades, as suas questões existenciais. Eu revi-me muito nesta personagem, que não tem nome, mas que tem características que acabam por ser um bocado universais a toda a gente que em algum momento da vida teve de ouvir comentários um bocado desagradáveis que moldam a nossa personalidade para o resto da vida, até nos cruzarmos com este momento em que paramos, questionamos a nossa personalidade, questionamos os nossos gostos, questionamos os nossos valores e vamos-nos descobrindo à medida em que nos expomos à vida. Portanto, com esta personagem foi através dos livros, foi através do contacto com uma pessoa diferente que não fosse a sua mãe, foi através de um trabalho diferente daquele que ela tinha no início do conto. Então é mesmo muito, muito, muito interessante e às vezes um tanto filosófico, o que não é mau. É bastante bom termos acesso a livros que nos fazem filosofar e pensar na vida além dos moldes a que às vezes nos colocamos. Além de Natureza Urbana, li também Vínculos Ferozes, da Viviane Gornick, a leitura de janeiro para o Clube do Livro da Tamires Correia. Vou deixar aqui em baixo a newsletter dela. E tenho a dizer que ao início eu não estava a gostar muito do livro, primeiro porque não sabia ao certo qual era o tema que conectava as personagens, qual era o tema que conduzia a narrativa. Mas página após página fui descobrindo que Vínculos Ferozes é um livro que fala muito da dinâmica entre mãe e filha, entre mulher e o mundo, mulher e os homens, mulher e o trabalho, e foi-se revelando uma história cada vez mais forte a cada momento em que ia passando e que ali para o meio, no fim, fez-me questionar muito sobre o meu papel nas minhas dinâmicas familiares, aquelas que estabeleço e aquelas que evito, e não só, muito na generalidade também. Levou-me a questionar sobre o papel que eu desempenho versus o papel que as outras pessoas querem que eu desempenhe, muito para ocupar espaços que não são meus para ocupar. E deu-me este insight muito forte de talvez, por não ser a minha responsabilidade responder àquelas necessidades, seja interessante repensar na forma como eu me ligo com
determinadas pessoas, sejam elas pessoas da família, amigos, namorado, colegas de trabalho. A Viviane tem uma escrita muito poética, muito, diria que onírica, embora ela diga que quando era criança não conseguia sonhar, o que eu acho um bocado impossível, porque para a maneira como ela descreve as coisas, e talvez a capacidade de sonhar seja algo que se desenvolva connosco ou que se retraia consoante ficamos adultos. O modo como ela expõe a sua história e o cruzamento que faz com outras pessoas é muito onírico. Não tenho outra palavra que pudesse descrever melhor a sua forma de se expor ao mundo através das palavras. Gostei bastante, só não lhe dei 5 estrelas porque houve ali, e talvez por este motivo é que lhe deveria dar 5 estrelas, houve muitos momentos em que a mãe dela apareceu e que me deixou extremamente irritada, porque vê-se perfeitamente que é uma pessoa extremamente narcisista que converte todas as dores do mundo nas suas próprias dores, que não para escutar a própria filha nem tão poucas pessoas à sua volta, e isso deixou-me extremamente irritada porque me fez lembrar muitas pessoas com quem já me cruzei, lá está, dentro da família e fora dela, que não têm a capacidade de desviar o olhar do próprio umbigo, respeitando as dores e as histórias dos outros. Houve ali momentos em que a mãe, em relação às conquistas da filha, não era capaz de parabenizá-la, não era capaz de se concentrar e ouvir o que a filha tinha para dizer. E isso é tão amargurante porque quantos de nós, não estou a falar do meu caso específico, mas quantos de nós enquanto filhos esperamos que os nossos pais, os nossos familiares nos validem, e quantos de nós se prendem a essas pessoas, a esses vínculos, em busca dessa validação? Quantos de nós permitem que as nossas vidas se arrastem, se atrase, porque temos em consideração um conjunto de pessoas que nem sequer são capazes de nos respeitar aos nossos limites, aos nossos sonhos, de celebrar connosco as nossas conquistas. Então deixou-me muito irritada, e talvez por isso é que deveria ser um livro 5 estrelas, agora que o digo em voz alta e percebo melhor porque é que fiquei irritada, porque a minha pontuação inicial era 4,25. Eu não ligo muito a pontuações, mas acho que para ter uma pequena noção do que é que realmente me impactou e o que é que poderia ter sido evitado, é importante ter esta métrica. Mas ainda assim vou pensar se Vínculos Ferozes encaixa bem nas 5 estrelas. Eu acho que sim, tem potencial para isso, mas por enquanto talvez mantenha os 4,25. Além de Vínculos Ferozes, também terminei finalmente Asfixiante Cultura, de Jean Dubuffet, uma das minhas leituras para a dissertação. Foi uma leitura muito boa para me introduzir às críticas que se faz ao uso da cultura, mas houve ali partes em que o autor se repetia tantas vezes e era tão maçante ir além das analogias que ele fazia e que do meu ponto de vista não faziam sentido nenhum, mas que talvez na lógica dele fizessem. Ainda assim, gostei bastante. Foi um livro de 90 páginas, se não estou em erro, muito curtinho também, em que ele faz uma crítica do uso da cultura por muitas instituições culturais para controlo daquilo que o público deveria ou não consumir, daquilo que o público deveria ou não ter em conta como boa cultura, e o quão problemático é que existirem este tipo de regras, este tipo de encarar a cultura para pessoas que produzem arte, no sentido em que o que o artista pode produzir, o que o artista pode criar, que seja considerado boa arte, sem que isso desgaste a arte como uma ferramenta de debate, de questionamento, de ajuntamento de pessoas que são políticas, que fazem política. Portanto, nesse sentido, foi um livro excelente para me dar ideias para os meus argumentos. Talvez se ele tivesse feito a abordagem de outra forma, eu teria gostado mais. Não desgostei de todo, mas também não foi um super favorito para a vida.
No entanto, terminei-o e já estava para terminar desde o verão do ano passado, o que para mim é uma super conquista. Para fevereiro tenho alguns planos. Eu não tenho aqui o livro comigo, deixei-o na sala, mas deixo aqui uma imagem algures. Um dos planos é terminar as margens e a escrita, que também já mencionei neste vlog, que foi a escolha de janeiro para o Clube do Livro da Raquel. Quero terminar este livro para começar o livro de fevereiro, que será A Escrita como uma Faca, de Annie Ernaux. Terei também em andamento o livro do meu clube de leitura, o Páginas Negras, e cuja informação podem encontrar no link abaixo, que será Inienzi ou As Baratas, da autora ruandesa Scholastique Mukasonga. Eu criei o Páginas Negras com o objetivo de, a cada mês, ler um livro de um autor negro de qualquer nacionalidade, para diversificar não só as minhas leituras, mas também partilhar com o mundo uma espécie de índice de autores negros pelo mundo, inspirando que outras pessoas conheçam também estas histórias. O país de fevereiro foi a Ruanda. E estou mesmo muito curiosa porque nunca li nada da Ruanda e, pelo que vi da sinopse, Inienzi ou As Baratas é uma espécie de autobiografia contextualizada na altura do genocídio que lá ocorreu no século passado, e por ter escolhido de forma aleatória, quando me apercebi do tema, achei curioso o facto de este livro casar muito com aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, tanto na Ucrânia como na Palestina, e talvez poder ensinar-nos alguma coisa, porque a verdade é que século após século a humanidade, por algum motivo, gosta de se meter em guerras, gosta de aniquilar pessoas pelo mundo fora, gosta de conflito, e há uma coisa que eu não percebo. Logicamente percebo, emocionalmente não. Os livros estão aqui para nos ensinar, para nos acolher e também desafiar. Eu espero mesmo que este clube que criei nos ajude nesse sentido. Por agora, acho que estou aqui a escorregar da cadeira. Por enquanto, esta é a retrospectiva de leituras de janeiro e um pequeno vislumbre do que quero ler em fevereiro. Não fiz muitos planos porque, como estou na reta final da escrita da dissertação, não me quero comprometer muito comigo mesma, nem criar altas expectativas e depois desiludir-me. Mas a partir de abril podem crer que vou pôr todas as minhas leituras em dia e, quem sabe, de forma muito impossível, mas quem sabe, ler tudo o que tenho na estante e no cubo. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, não se esqueçam de comentar. Não se esqueçam também de espreitar os links que deixo aqui em baixo, tanto para o meu clube de leitura como o da Tamis e o da Raquel. E caso tenham alguma sugestão de leitura para os próximos dias, fiquem super à vontade. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.